Acho que vale a gente voltar a falar sobre Israel. Pelo seguinte, eu queria reagir à carta aberta do Bono Vox, vocalista do U2. É uma carta clara, com um argumento bem estruturado, muito informada e principalmente corajosa. A esquerda anti-Israel odiou e a turma que defende o governo Netanyahu odiou. No ambiente atual das redes, em que poucas vozes fora desses dois campos conseguem aparecer, é uma bênção. Mas eu queria também reagir a uma carta aberta escrita para mim pela turma do Hasbará Brasil no último dia 31 de julho. Existe fome em Gaza. Existe fome do pior tipo. Não é em toda Gaza, tá? É na parte norte. No centro, o Hamas controla e o exército de Israel evita entrar, pois é onde estão os reféns. No sul, as condições de vida são uma desgraça, pouca infraestrutura, mas tem comida. No norte, não tem. O que está acontecendo ali é o seguinte, a ONU traz comida, mas não consegue entregar por conta do conflito aberto, porque o Hamas é uma peste. Mas a ONU também não quer a proteção do exército de Israel, é natural. Há episódios demais de soldados abrindo fogo contra civis desesperados, tentando pegar a ração do dia. No final de julho, escrevi uma coluna no Globo sobre isso. Em geral, meu tema ali é tecnologia, mas às vezes vou para alguns assuntos que me são mais caros. A democracia brasileira, com muita frequência, às vezes a crise em Israel. O tom da minha coluna foi o seguinte: fome é inadmissível, a responsabilidade é do governo Benjamin Netanyahu. É eticamente antijudaico. Essa guerra, ela precisa parar. Com suas ações, Netanyahu é um dos responsáveis pela onda de antissemitismo do mundo. De forma alguma o único responsável, mas é um deles. E mais, em algum momento, jornalistas profissionais voltarão a entrar em Gaza. As imagens terríveis que vão registrar vão marcar a imagem de Israel para sempre. Prédios reconstroem-se, as imagens de pessoas em desespero, pele sobre osso, isso fica para sempre. A turma do Hasbará escreveu uma longa carta rebatendo minha coluna. Está lá no perfil deles no X com essa data, 31 de julho. Mas os três argumentos deles são os seguintes. A culpa é do Hamas e da ONU, não do governo de Israel. Os números sobre fome do IPC não são confiáveis. E, por fim, me falta rigor por não checar bem minhas informações. Pendurados nesses três argumentos resumidos está essencialmente o ponto de vista oficial, ora, do governo Bibi Netanyahu. Eu fiquei na dúvida se devia responder a eles. Aí decidi não. Mas ao ler a carta do Bono, decidi que sim, deveria. Eu sou sionista. Defendo publicamente, há mais de 20 anos a solução de dois estados. Yitzhak Rabin está entre os meus heróis pessoais na política. E os palestinos pertencem àquela terra tanto quanto os judeus. Alguém precisa falar de paz, mesmo agora. Principalmente agora. E é preciso que mais vozes que queiram bem de Israel denunciem o pior governo da história de Israel. O primeiro governo israelense que permitiu um pogrom acontecer, o primeiro governo israelense que escolheu matar dezenas de milhares de pessoas, o governo israelense que escolheu isolar o país do mundo contra o desejo da própria sociedade israelense. O que a gente precisa responder é o seguinte: para que serve continuar essa guerra? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Debate pronto, vem cá. Você lembra sobre o que eram os 3 últimos vídeos que viu? Difícil, né? É conteúdo demais e o que mais chega costuma ser lacração e gritaria que nos tranca em bolhas. Falta acordo até sobre fatos básicos e sobre ganhos que o Brasil alcançou com a Constituição de 1988. E o Brasil ganhou muito. É aí que entra uma produção original do Meio. Christian Lynch, Miriam Leitão, Sérgia Branches, Wilson Gomes, um monte de gente conecta história e contexto para entender o país que fizemos e o que vem pela frente. Você sai com um mapa mental novo. O que avançou com a nossa democracia, riscos de hoje e caminhos para ampliar o debate sem partidarismo. Terminou aqui? Abre o streaming do Meio, busque Democracia, uma História Sem Fim e dê play no episódio 1. Depois me conta, vale a pena. Como acessar o streaming? É só virar assinante premium do Meio. E esse é o ponto de partida. A primeira coisa, que me veio à cabeça quando eu li a carta do Hasbará foi o general Colin Powell.
Powell, que foi secretário de Estado americano no governo George W. Bush, falava íris fluente, sem sotaque. E olha, foi o mais resistente à invasão do Iraque nas reuniões no Salão Oval. Ali, nas reuniões internas. Não à toa, era o general mais experiente por ali. É dele a frase que, na minha opinião, sintetiza tudo o que um governante precisa ter em mente quando decide que precisa entrar numa guerra. If you break it, you own it. Se você quebrar a coisa, ela pertence a você. Entra numa loja desajeitado, quebra uma taça de cristal, paga. Ela é sua. Quer invadir um país, destituir seu governo? Tudo certo. Você é responsável pelo caos que vier. Ponto. Israel não provocou a guerra. O Hamas, que invadiu Israel, matou 1.300 pessoas com requintes máximos de crueldade e chamou o conflito. O Hamas está preocupado com vidas palestinas? Claro que não. A ideologia do Hamas é do martírio. Se palestinos morrerem às dezenas de milhares e Israel sair derrotada, nem que seja em percepção por boa parte do mundo, para o Hamas está valendo. Israel poderia ter respondido de muitas maneiras. O governo de Benjamin Netanyahu escolheu responder botando Gaza inteira abaixo. Não é a resposta que a maioria dos generais israelenses queriam dar. Não é a resposta que desejavam todos os políticos israelenses fora do governo. É a resposta do governo Netanyahu. Foi lá e destruiu tudo. If you break it, you own it. Se há fome em Gaza, a responsabilidade é de quem escolheu o caminho de botar Gaza abaixo. Quem tem a responsabilidade agora de resolver o problema é o governo de Israel. A turma do Hasbará se queixa de que o relatório do IPC sobre fome em Gaza não é confiável porque se baseia em dados locais e os dados locais vêm de um cenário de caos. Tá certo, é isso mesmo, isso é verdade. O que eles não falam é o seguinte: não é possível colher dados sobre fome em circunstâncias diferentes. É sempre assim quando há fome em vasta quantidade. E é por isso que o IPC tem uma metodologia própria, conservadora, que sempre usa os menores números possíveis. O IPC não é a ONU, é a entidade em que sempre confiamos. Quando houve fome na Somália, na Etiópia, 2 anos atrás, no Iêmen, no Sudão, a situação era igual. E na comunidade das nações, quando o IPC, levanta o sinal amarelo, nós prestamos atenção. O recado é o seguinte: a situação é séria, presta atenção no mundo. Essa é a posição, Essa é a posição ética essencial. É a posição humanista. A crítica de que ninguém liga para as fomes no Sudão, ou na Somália, ou na Etiópia, ela é justa. A crítica de que a maioria das pessoas sequer souberam que houve fomes equivalentes ou maiores também por guerra nesses últimos anos no Sudão, ou na Somália, ou na Etiópia, também é justa. Mas ela é justa porque é injusto que as pessoas se comovam com o pesadelo de uns e não com o dos outros. A solução é se comover com todos. Mas isso não deixa de fazer com que seja muito justo, até fundamental, nos comovermos com a fome em Gaza. Porque é um pesadelo, porque é uma crueldade que não se deve infligir a ninguém. Porque se há gente com fome em qualquer lugar do mundo, é obrigação de todo ser humano agir. E essa é uma obviedade pela ética judaica essencial. Israel não tem mais o que ganhar com essa guerra, acabou. Gaza está no chão, o Hezbollah foi eliminado, o Irã tomou uma surra como nunca. O Hamas está reduzido a um exército de meninos de 13 e 14 anos. Quando a pequena Haganah foi cercada pelos exércitos de Síria, Jordânia e Iraque em 1948, ninguém achava que Israel ia sobreviver, que ia sequer conseguir nascer. Mas sobreviveu e nasceu. Quando inúmeros fazendeiros vivendo em tendas e casebres precários precisavam conviver com ataques sistematizados vindos de Gaza na década de 1950, ninguém achava que Israel ia dar conta. Mas os casebres viraram casas, viraram cidades. Quando os Estados Árabes começaram a se organizar para destruir Israel em 1967, todo mundo achava que o país ia terminar destruído. Em 1973, quando no dia do Kippur, novamente Israel foi invadida, por muito poucos árabes não tomaram Tel Aviv. Foram décadas de fragilidade. Israel é um país que lutou muito para não desaparecer. E aí, começando com o Egito, os acordos de paz começaram a vir. Israel não é mais indefeso, pelo contrário. O que essa guerra prova em definitivo é que Israel é, de longe, a maior potência militar do Oriente Médio e do Norte da África. Israel tem o melhor serviço de inteligência da região. Israel não tem rivais.
Tem muita gente que não gosta de Israel no mundo, mas ninguém ameaça mais a existência de Israel. Aquele período acabou. Esse conflito deixou óbvio. Países muito poderosos militarmente precisam ser comedidos nas suas ações. É hora de um novo governo, é hora de olhar para o futuro, é hora de priorizar trazer de volta os reféns. É preciso reinstalar no Knesset a primazia da ética judaica. É preciso parar de matar. É isso que a sociedade israelense está pedindo nas ruas. Aí precisaremos começar a voltar a conversar sobre paz, trazer de volta para a mesa a Arábia Saudita e os outros vizinhos, conversar sobre instaurar um novo governo palestino em Gaza. É preciso reerguer Gaza e é preciso reconhecer um Estado da Palestina. Começar a conversar com esse propósito. O povo judeu, depois de 2 milênios, voltou a ter seu país, está em casa. O povo palestino jamais teve seu país autônomo, sem um império dando ordens. Chegou a hora também de ter a sua nação. Nessa guerra, Israel não tem mais nada para ganhar. Só tem a perder. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma História Sem Fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos, já disponível no Meio Primo.